Bom, Misside, né? Tipo, achei o jogo surpreendentemente interessante, porque, principalmente do ponto de vista do Zuma, né? Porque esse jogo é feito pra Zuma, né? Ele tem a estética Zuma, ele é cheio de inputs visuais e auditivos e de controle. Ele tem todos os jogos dentro dele, né? Todos os jogos, né? Tem todos os jogos dentro Ah, não, do todos os Misside, né? jogos. O cara ficar sempre Uhum. num minigame novo, né? Entretido com alguma Sim, porra nova. sim, sim. É muito TikTok the game, né? Exato. Tipo, ele é pra. E eu acho que o jogo é extremamente consciente no que ele tá fazendo, porque não só você tem os clipes pra viralizar, você tem os jump scares, mas você tem um jeito de reter a atenção do zoomer, né? Sim. Por exemplo, qualquer zoomer hoje jogando Metal Gear Solid 1 ou 2 vai ficar tipo, oh, af, velho. Né, Nada af. acontece no jogo, velho, afs. E esse jogo é tipo assim, dopamina o tempo inteiro, pá, pá, pá. Tem tipo assim, sempre. Você abre a porta e sempre tem alguma surpresa nova, né? Sim, E sempre porque tem um esse jogo é muito jumpscare, né? consciente, né? Que ele quer fazer uma terapia com a geração, né? Ele quer curar uma geração dos seus males, né? Sim, sim. E é bem isso, né? Porque a vida do Zuma, ela não é real, né? Essa é a parada que o jogo tá querendo dizer. Tipo, o Zuma, ele se enclausura nesses mundos virtuais, né? Você vê que muita gente hoje é viciada em, tipo, VR Chat, Roblox, Uhum. que são jogos que a pessoa nem joga propriamente, né? A pessoa vai lá pra fugir do mundo real, né, pro jogo, né? O cara foi, tipo, Sim. conversando com outras pessoas no jogo, andando, sei lá, tipo, vai pra escola no jogo, fica fazendo coisas ordinárias, né? É bem telúrico, assim, né? Esse jogo, né? E, Uhum. e tudo isso porque a vida que o Zuma vive não é real. Ele vive, como a gente falou, né? A gente tá falando daqueles filmes lá, né? Ele vive em uma sociedade que não tem personalidade, né? Não tem hierarquias. Ele não Sim. sabe quem ele é só um bocado de fandoms, de clubes, de outras coisas. A religião dele é um bocado de clube, né? Não tem espiritualidade nenhuma. É É tudo aquelas morto. revistinhas de science que ele ficou lendo, É, né? exato. E aí o cara se refugia nesses mundos, né? Ele fica tentando achar um mundo perfeito também, né? Dentro dessa Sim. tecnognose, né? Então, por exemplo, o jogo fala muito de IA, né? E isso é pertinente porque a galera tá usando IA pra criar, tipo, de fato, namorada perfeita, tá ligado? O cara fica lá Uhum. treinando a IA pra IA ter todos os gostos, as falas, as idiosincrasias da mulher idealizada que o Zuma tem, tá ligado? Ele vai criando Uhum. 1 milhão de versão da mesma boneca, vai lá deletando e treinando a IA até que a IA consiga, em teoria, fazer a boneca perfeita pra ele ficar lá mandando mensagem sem parar pro robô, tá ligado? E você vê que o Misside entendeu isso, né? Que no fim das contas, esse homúnculo que o cara tá criando vai matar ele, né? Sim, vai destruir a Você alma vê que dele. a Mita é perfeita, né? A última versão, a versão óptimo, a versão Sim, mais otimizada, que ele mesmo tá programando ela, né? Você vê isso no jogo. Ele sim, tá lá programando a Mita. E no fundo, né, toda essa fantasia dele vai devorar ele, né? Ele vai ser devorado pelo Eros. Porque a Mita é um elemento erótico, né? sim. Um elemento erótico. E ela vai despedaçar ele, né? Ele vai ser despedaçado por esse dionisíaco puro. Então, o que que acontece, né? Você vê que dentro da casa do protagonista, ele não tem nada, né? Ele tem Não, uma foto com a família, mas é, você vê que ele não tem relação com ninguém. é, Ele não interage com ninguém. Ele tá completamente solitário, isolado do mundo. O mundo dele é aquele cubículo em que ele acorda, troca de roupa, vai trabalha no computador, escrevendo umas linhas, tipo escrevendo 2 linhas de código, mexe nos arquivos, deita, fica horas olhando pro joguinho de celular da Mita, né? e E qual é aí dorme, a... acorda e fica nisso. E qual é o elemento ali de ascensão espiritual pra ele? É sonhos, né? Sim, é o que tem, né? É o que ele acha Ele fica que. lá lendo sobre Nossa, é a como melhor coisa de todas. pode existir os mundos em 4D, né? E como isso é fantástico. Isso provaria que o nosso mundo é tão Uhum. minúsculo e inútil, tá ligado? No grande esquema das coisas. Ele fica viajando nisso, que nada importa, porque olha só, a ciência mostrou que existem universos infinitos. E se eu faço uma coisa no meu universo, existem outros milhões e bilhões de universos em que eu não faço essa coisa. Então, o que é que importa eu fazer essa coisa, sabe? Rick and Morty, eu ser profundo, tá ligado? Sim. Não, É, e você vê que, de fato, né, no imediato, a vida dele se resume a nada, né? No sim. imediato, a vida dele é de fato, ele não faz nada, ele não produz nada, ele não traz valor nenhum, ele não traz valor nem pra ele mesmo, nem pros outros, porque ele não tem contato com o outro, ele não tem contato com o mundo. Então ele vive nessa torre de marfim satânica, em que ele tá sentado na frente do computador fazendo nada por anos, né? A vida dele se passa e a única relação que ele tem é uma relação parasocial com o próprio homúnculo que ele criou, né?
você vê Sim, que é uma situação de um alquimista autofágico, né? E sim, é engraçado que ele. é, Cara, ele tava até escrevendo sobre isso, na verdade. Mas depois eu falo disso. É outro papo, outro papo. Mas é engraçado que a Mita, ela representa. Esse é um insight que eu tive, né? Eu tinha comentado com a RD Offstream, mas agora eu vou falar. A Mita, ela também representa a Sofia, né? sim, E ela é também a totalidade da poesia, né? Ela é a musa da poesia, ela é o mundo das possibilidades, dos contrafactuais, né? sim. Tanto que ele fica viajando por todas as realidades, os mundos possíveis, em que você encontra esse mesmo elemento criador feminino, né? Sim, Porque o não é feminino que. que vai conseguir tirar ele daquele mundo, né? A nerdinha, a Tiana, igual a Sim. ele. Não, e você vê que a Mita é o elemento da geração e da corrupção, né? Você vê que a própria Mita, ela dá a vida a vários tibizinhos, né? E aquela que fica rodando em círculos, né? Ela vai lá, dá a luz a esses bichos. Ou seja, ela é claramente esse elemento tanto de geração quanto de corrupção, né? Sim, Ela traz a vida, né? Ela tem o elemento fértil e também a morte, né? O caos completo. sim, Porque você vê o que acontece, né? Quando o homem ele namora a própria fantasia da poesia, né? A fantasia erótica que ele criou, ela mesma vai devorar ele, né? Então ele vai ficar experimentando 1 trilhão de mulheres diferentes, ele vai ficar pegando várias versões diferentes da mesma boneca da Mita, até chegar na Magnum Opus, que no fim das contas é a Mita assassina, né? sim. Isso aí foi bem construído, né? Porque depois você vê que ele é o Demiurgo, né? Sim, Ele é o cara que tá criando e como diz as mitas. o Marquês de Sade, né? É, isso aqui é um resumo do que ele diz, né? Mas o Uhum. sexo sempre vai levar pro assassinato, né? Pra morte. Sim, sim. E é o fim da libido dominante é a morte, né? Então, Sim, tipo, ele precisa, essa vida que ele tem, completamente apática, completamente desprovida de espiritualidade, completamente desprovida de sentido. Ele precisa de um elemento que traga a possibilidade de mudança, né? Que é o elemento feminino. E aí ele busca esse elemento feminino virtual, né? Na boneca, né? sim. E né, essas Sofias virtuais, né? Como conseguir E é tirar ele. o perigo, que é esse perigo dessa situação ultramoderna de você misturar a poesia com a Portugal, tá ligado? Sim. Esse é o perigo, entendeu? Porque você tá misturando as duas coisas. Com a E quando pictografia, isso né? acontece, e o que que acontece quando você consegue de fato ser o demiurgo, né? Porque isso é uma realidade atual, você consegue de fato criar um mundo e entrar nele. Sim, E é o que o protagonista fez, ele criou um mundo e entrou. Ele tá ali dentro, num próprio mundo que ele engendrou ali, e você vê que esse mundo é falho, né? Esse mundo sim, é corrompido. sim, 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 sim. É Não, bem. interessante também, não pode falar, Paulo. Não, você vai falar que é isso, né? Então é isso aí, Uhum, né? Essa busca pelo feminino, né? Dele acaba levando ele pra pictografia, né? Como leva muito jovem, né? Porque ele é incapaz de sair do próprio mundo, né? Então ele sim. busca isso nesse elemento romântico, né? Que ele tem na cabeça dele, da Uhum. mulher perfeita, e vai tentando achar várias versões dessa mulher perfeita, né? Não é a nerdzinha, na verdade é a quietinha sonolenta, na verdade não, é a mais barulhenta, a boinha, né? É a É a do falastrona. rock, a outra, é É. agora, né? Vai. E não tem, porque todas elas são pictográficas, tá ligado? Porque Não. o que, que todas elas têm em comum? É que todas elas são tipo bonecas sex dolls, tá ligado? Não. Nenhuma delas é uma Você mulher de vê que a verdade. Mita, a boneca, isso eu tinha achado muito incômodo no começo do jogo, eu achei uma decisão muito feia, mas depois eu entendi, né, que ela tem as Sim. features, né? E Sim. ela tem as physics, tá ligado? Sim, ela é daquele jeito de proposital, tá ligado? Porque É porque o cara criou ela assim, pô. o cara acha que a. Não importa como ele pensa a mulher, tá ligado? Em termos de personalidade, materialmente é sempre uma boneca, tá ligado? Uma sex doll, assim, na cabeça dele. Sim, sim. Essa corrupção do feminino, né? Sim. Que é um feminino. Esse que é o perigo, ó. Esse daí, e Michael Jones, eu não li esse livro dele, né? Mas ele soltou um livro cujo título é The Dangers of Beauty, né? Hum, Eu achei interessante, mas não tenho acesso a esse livro. Mas pode. Eu vi uma aula dele sobre essa tese, mas essa aula saiu, nunca mais achei, né? Uma aula dele sobre a tese geral desse livro, né? Que ele vai falar sobre a proporção, sobre. Ele vai primeiro definir a beleza, e aí sobre os possíveis danos da. Como. Na verdade, não cheguei muito a fundo nessa tese, né? Mas seria esses percalços no mundo da estética, né? Meio sim. síndrome de Stendhal também, né? Tem isso. Sim, sim, E total. interessante é que Não, você é bem vê. síndrome de Stendhal agora que você falou, né?
É De você muito. Ele entra no quadro, né? entrar no quadro e terminar com você sendo morto, ou no caso. De certa forma, a boneca lá do Stendhal, ela é morta, né? Porque ela vira uma Sim, assassina, né? Então ela morreu, ela virou um. Ela foi desprovida da personalidade dela, né? Pra virar outra coisa, né? sim, sim. E ela E. vira um ser masculino, né? Uma mulher que vira um bicho masculino e tal. Né, ela vira um doppelganger dela É, masculino. Ela vira o cara, né? O sim. Alfredo. Que é o que E o acontece que com esse boneco aqui também, né? Com o protagonista, né? ele vira um cartucho, né? Um, ele um, vira. Ele um vira um dado. elemento dentro do próprio. Ele é devorado pelo mundo que ele criou, né? Sim, E você vê que tem esse problema de um cara não estar no mundo, mas dentro das suas fantasias. E o que eu quero dizer com isso exatamente? Não só no termo geral, né? Mas você vê que ele não tem mulher, né? E não. você vê o que ele transita. Olha só esse insight, velho. Se liguem nisso daí, ó. Se liguem. Qual que é o insight geral disso daí? Ele não tem mulher, né? Ou seja, ele já é um homem adulto que trabalha há anos e trabalha bem, né? Porque ele consegue manter a casa, ele consegue manter a vida dele, né? Tem um trabalho Sim, que remunera ele de fato. Só que ele não tem relações. É aquilo que o Michael Jones fala. Todas as relações dele são estéreis e transeuntes. E a chave para ele transitar entre esses mundos possíveis, das várias versões das bonecas que ele criou, é um anel, né? É um sim, anel. Ele tá o quê? Ele tem um matrimônio com a própria criação, né? Com o próprio dom da. Ele se casa com o próprio dom da poesia dele, né? Então ele vai conseguir viajar entre os mundos por esse poder de um matrimônio autofágico, né? sim, Ele vai se casar com a própria criação dele e vai ficar transitando entre elas, né? Então, quando ele se casa com a própria criação, ele ganha o poder de viajar entre os mundos, né? Ele ganha o poder de contemplar todas as possibilidades, mas simultaneamente ele é devorado, né? Pela criação. Porque ele tá no puro dionisíaco, ele tá no puro, totalmente no mundo de de fantasia, né? E isso que acontece quando você, esse é o problema do Orfeu. Esse é o problema do Orfeu. Ele quer todas as versões, né? Ele quer todas as mitas, ele quer todas as mulheres. E aí ele chega e descobre, no fim das contas, que de fato, né? Se você quiser todas, se você não conseguir focar em uma, se você não conseguir viver no mundo real, ter algum nível de ascese que transcende esses seus desejos imediatos de um artista autofágico, fudeu, né? Então ele é uma versão ultramoderna, né? Esse jogo, do mito de Orfeu e de Pigmalião, né? Que o Pigmalião, ele é o criador, né? Pra quem não sabe, ele é o criador da primeira waifu, né? Ele foi sim. lá, criou uma escultura, né? E Da se mulher apaixonou por perfeita ela, né? dele, fez a Mita, né? E se apaixonou por ela, né? Sim. E também o jogo até referencia diretamente o mito do Sísifo, né? Sim, Dessa ele jornada referencia. infinita, né? Que nos... Uhum, Porque o mito do Sísifo é uma prisão de sua própria criação, né? Você ficar uhum. eternamente empurrando aquela pedra que só vai descer pra você empurrar ela de novo, né? O labor, né? Sim. Você fica preso naquele labor ali eterno, você não consegue sair daquilo, né? Que é o que o protagonista, como o protagonista fica com o trabalho dele, etc. E aí Sim. ele precisa buscar a Sofia, né? Porque é isso que o jogo zipa. O que o Zuma tá fazendo é que ele cria mundos gnósticos onde ele mesmo fica preso, né? Sim, Ele é o seu sim. próprio demiurgo. Tipo, como é que você escapa de si mesmo, né? Como o Sim. Sinpun diria, como é que Como o você, Silvio diria, sim. como é que você se despede de si mesmo, né? Uhum. Você tem que Não, mudar, né? Você tem que virar outra pessoa. Você tem que passar por um processo alquímico, né? Que é o que ele se nega a fazer, né? Quer dizer, não é nem que ele se sim. nega, ele não sabe como fazer isso. A galera não sabe o que tem que fazer. Esse é o personagem do nível mimético, talvez do mais irônico possível, né? Porque ele não entende nem a própria coisa que ele. A própria ação dele em nenhum nível de análise, né? Ele faz a coisa e ele não sabe o que é. Então, por exemplo, ele tomar jump scare, ele tomar susto, ele ser surpreendido pela criação, mostra que ele é um artista irônico, né? Em que sentido? Que ele não tem consciência das ações, né? Então, quando ele cria alguma coisa, ele não entende a própria criação, né? Ele não entende a própria criação. Sim. Mas o Gustatara, ele falou ali, porque ele não sabe se concorda, então por que ele quer fugir, né? O que acontece? Ele decide fugir depois que ele percebe que é uma ideia ruim o que ele fez. Sim. Porque antes ele tinha achado que era uma ideia maravilhosa. A própria Mita fala, você ficava me olhando todos os dias por horas, né?
Sim, Ele terminava o trabalho e ficava dentro daquele mundo o tempo inteiro. porque ele percebeu É por que, de fato, quando ele entrou de vez naquele mundo, né? Quando aquele mundo Uhum. virou a própria Ele se realidade sentiu dele, preso. ele percebeu que aquilo era uma prisão, né? E não uma porta de saída, né? Sim, exato. É porque vocês não contemplaram que esse jogo ele mostra que antes dele ter entrado ali, ele já tava lá. Todos os Sim, dias, o dia todo. Ele já vivia naquela realidade. sim, Só que daí o que acontece? O jogo começa quando ele ultrapassou o Metron, né? Quando ele chegou e pum, quebrou, né? sim. Então, é realmente sinistro esse jogo. E ele Não, é dessa criação irônica, né? e, Ele não ai- entende a apropriação, toma jumpscare, etc. e ainda tem aquele texto da revista sobre inteligência artificial que a gente lê no final, Uhum. que aí aponta pra uma outra parada mais, mais macro do jogo. Que é o quê? Ele tá dizendo lá que as pessoas estão investindo em inteligência artificial como nunca, né? Ele tá Sim. apontando pro fato de que o mundo inteiro, a própria realidade vai virar isso, tá ligado? Vai virar uma prisão de inteligências artificiais, né? Uma prisão artificial logo, né? Desse silogismo, né? O mundo vai virar só essa série de emulações pra tentar fugir de uma. Porque, ó, vamos lá. O que acontece é que antes de qualquer coisa, a vida que as pessoas levam hoje em dia faz elas serem gnósticas. Porque essa vida de você viver sem crença, sem hierarquia, sem personalidade, você inevitavelmente vai acreditar que o mundo é mal. Porque de fato parece que é mal, né? Se você vivesse como aquele cara lá, tá vendo no jogo, todo dia igual, você facilmente iria acreditar que o mundo é ruim, né? Que você tá preso nesse mundo ruim, que você precisa escapar. E aí a inteligência artificial é uma forma de você literalmente obter a gnose sem trabalhar, tá ligado? Você coloca a Sim, porra de um robô pra pensar em uma forma de obter a gnose pra você. sim. E é o que todo mundo faz hoje em dia, né? Pô, neguinho vai pro colégio e bota o robô pra fazer lição de casa, tá ligado? Uhum. Neguinho faz trabalho, o trabalho mesmo, o job, o trabalho que eles que a pessoa faz pra empresa, ele mete a OpenAI, tá ligado? Pra fazer. Sim. Não, e você vê que engraçado, né? Que esse é um jogo sobre um programador, né? E pra quem não sabe, todos os programadores hoje em dia necessitam de IA, né? Você precisa mandar pro GPT, precisa mandar pro DeepSeek pra ele, pro Gemini, qualquer uma dessas IAs aí. Você precisa mandar pra ela desembolar os códigos pra você, né? Você não vai ficar fazendo lá manual tudo, lembrando de sintaxe mentalmente, de tipo como, pô, ninguém faz isso, pô, ninguém faz isso. Não. Então, o que acontece? São os ossos do ofício, né? Realmente. Programação é um trabalho aí de todo mundo. Aposto que tem muita gente vendo que é programador. Sim. E tem que ser mesmo, sabe? Porque, tipo assim, tem uma. É bem remunerado. É um trabalho que. É o trabalho do mundo de hoje, né? Tipo assim, do Sim. jovem e do zoomer é o trabalho. Só que vocês têm que entender qual a natureza do trabalho de vocês. Porque, como já está escrito na Escritura Sagrada, né, o trabalho dignifica o homem. Só que se você tem uma consciência irônica quanto àquilo que você faz todos os dias, o dia todo, né? Assim como o protagonista, que ele fica o dia inteiro lá na frente do PC e ele não entende o que é aquilo, tanto que ele vira vítima daquilo e vira um jogo de terror por causa disso, né? O que acontece? Você vai ficando cada vez mais catatônico, cada vez mais inconsciente e cada vez menos humano, com menos contato com a realidade. Então você tem que entender o que é a programação, o que é programar, o que você está fazendo de verdade. O que você está fazendo ali o dia inteiro traz algum valor? Provavelmente não. Você provavelmente está desenvolvendo para alguma empresa grande, alguma feature, de algum bug fix, de alguma coisa muito pequena. E o que é a natureza do ato de programar mesmo? É você fazer jogos de linguagem. É você ficar fazendo jogos de linguagem, transitando entre eles, ficar elaborando coisas. Você ficar elaborando. Você fica muito preso no mundo da gramática, no mundo da lógica. Você está muito preso nisso. Você não tem uma contemplação do quadrivium, né? Da matéria, daquilo que está de fato no mundo, né? Você tá. E assim, não tem problema, tem muita gente que vai ter que trabalhar com isso. Só que você tem que ter consciência do que você está fazendo. Então, o quanto você está fazendo, enquanto você está fazendo aquilo, você tem que estar desperto, consciente. Porque é muito natural você ficar 8 horas, e eu sei como é, você fica lá 8 horas sentado na frente do PC, fazendo bug fix ou fazendo, tipo, reorganizando, otimizando o código, entendeu? Reorganizando as funções lá, indentando as coisas certinho, fazendo clean code, fazendo code review. Tipo, é tudo ruim, entendeu? É chato, é tudo muito chato e você quer desligar o cérebro. Só que a parada é, não desliguem o cérebro, de fato. Você pode não tá fazendo aquilo ali, mas não esteja com o cérebro desligado por completo. Às vezes você pode focar em alguma outra coisa, você pode escutar o Gnose Games, entendeu? No fundo. E aí aquilo você tá se mantendo racional, né?
Então, a chave para você se manter ereto, não ser diluído, não ser consumido pela mita, é você manter a luz do intelecto, perseverar com a luz do intelecto, né? Deixar ela iluminar o resto do seu ser, porque senão você vai virar que nem esse protagonista aí. Como muitos são agora e como muitos estão se tornando e como os muitos serão, né? Então Sim, é isso, essa é a pio, né? exato. É. Exato. Você tem que entender que você não é o seu trabalho, né? Você não é o seu trabalho. Principalmente quando o seu trabalho não é. Não tem um fim moral em si mesmo, né? Tipo, Exato. por exemplo, sei lá, um cara que trabalha. O cara que é bombeiro, né? Sim, exato. O cara salva os outros, né? Você que é programador. Você provavelmente que tá escutando aqui, você provavelmente é programador e não é bombeiro. A verdade é que seu trabalho, ó, essa é a pio, o seu trabalho não vale nada em termos extra. é, Extra imediato, né? É claro que ele vale, ele traz seu sustento pra você, traz sustento pra sua família, ele é bom nesse sentido. Mas como valor no mundo, né? Não tem, né? Você faz porque são ossos do ofício, né? Esse é o jogo hoje. Mas aí fiquem ligados, né? Fiquem Sim. ligados. Ah, o André disse que ele é repositor de mercado. Então, tipo, por exemplo, se o seu Sim. trabalho é um trabalho que. É que não tô diminuindo o seu trabalho, é que o trabalho do seu valor, né? Mas, tipo assim, você tá lá, você vai lá e você vai na ala X e coloca lá os salgadinhos lá, os Uhum. detergentes. E você faz isso toda semana e tal. Um robô poderia fazer aquilo? Poderia, mas você faz aquilo. E isso dignifica sua vida não pelo que você faz, não por você colocar o detergente na estante C, na ala B, toda segunda-feira às 3 da tarde, tá ligado? Não é por causa disso que isso te dignifica. Significa porque Uhum. você faz aquilo pra, sei lá, sustentar sua família, pra Sim, ajudar sim, pessoas. Com o dinheiro que você ganha ali, você faz caridade, você paga seu dízimo. Sei lá, você é útil, tá ligado? Pra alguém. É, sim. porque aquilo te deixa independente, porque aquilo te faz crescer, você interage com pessoas enquanto você trabalha, etc. Não é só, você não é só um ser que coloca coisas em uma prateleira, tá ligado? Exato. É porque a distinção que tem que ser feita, em última análise, é que, veja bem, idealmente, no mundo ideal, todos os trabalhos são bons, belos e morais e ponto, entendeu? E todos os trabalhos são extremamente dignos, extremamente elevados, e eles realmente proporcionam em qualquer nível de análise uma elevação do ser. Só Por que, exemplo, depois de muito tempo de labor e usura, né, desse conflito, você provavelmente não vai trabalhar num trabalho que é extremamente louvável em todos esses sentidos, né? Num sim, trabalho 100% heróico. Só que não é isso que importa, no não, fim das não. contas. É a pequena via, né? Santa Teresa já dizia sobre isso. Você não precisa ser um cruzado morrendo pra salvar a Terra Santa pra ser nobre e heróico, né? Você pode ser nobre e heróico vivendo numa caverna e comendo cereja todo dia, tá ligado? E até o Sim, fim da sua vida. sim. E outra coisa, é que você vê muito isso hoje em dia, né? Alguém chega e pergunta assim, ah, o que você é, tá ligado? E o que é que o cara vai responder? Eu sou empresário, eu sou, sei lá, Uber, tá ligado? Eu Sim, trabalho sim, no iFood. Não, você, tá ligado? Eu sou o Gabriel, o Elo Perdido é o Elo Perdido. É, eu sou católico, tá ligado? Você é algo mais do que só uma função que você exerce, tá ligado? Você não é uma exato. máquina que tá lá programada pra exercer a função X, tá ligado? Sim. E eu acho que esse jogo, ele é muito importante porque ele vai fazer uma terapia na alma de muito zoomer, né? Que Sim. ele vai perceber esse niilismo desse trabalho moderno, né? Só que, o que acontece? Existe uma solução centrífuga, né? Que aponta pra fora, que é uma força que aponta pra fora, que é a força dos seus deveres morais, dos seus deveres cotidianos, daquilo que transcende, da vida do espírito, do melhoramento da alma. Então existem as saídas, né? E são todas saídas racionais. Se você parar pra pensar nelas, você vai conseguir sair. Se você tá escutando o Ignose Games, tá nessa vida que nem o protagonista do Miside, perceba que mesmo dentro daquele trabalho, né? Vamos supor, né? Ele tava programando todos os dias pra uma empresa grande, fazendo um monte de coisa que não importa, sabe? Ele é tipo assim, um número numa tabela infinita de números. É, sim. No fim das contas, você vai conseguir fazer algo de bom pros seus Agora, pares, fazer Bolsonaro algo é de Red bom Pill, pra sua Base. vida. Bolsonaro, eu tanco. Aí, ó, Shinobu deu Me 5 chutou, inscrições de velho. presente. Bravo. Valeu, Shinobu. Pô, eu tava explicando negócio, velho. E ele Olha, deu bateu a meta aí, ó. Bolsonaro é based. Bolsonaro é based. Valeu de novo. Mas é isso, né? É isso, né? Não precisa Sim. ficar. Não, Não, e, não sejamos pedantes, né?
Ó, o Hype Train bateu tudo aí, né, velho? Vamos ver Bateu tudo. tudo, follow, go, hype train, tudo. E mais um pequeno aspecto que você vê que o jogo, ele é a famosa, né, como nosso amigo Matheus Tiburcio tanto diz, é a gnose com autocrítica, né? Uhum. Porque ele mostra É, que assim, todas essas tentativas de acesso intramundana, gnósticas, da parte do protagonista, né? Que você vê que ele faz várias vezes, né? Ele quebra a Matrix, né? Ele, ele pula a janela, né? E aí ele cai pra fora da programação do mundo, ele clipa pela parede. Só que nada disso consegue libertar ele, né? Ele sai do mundo real, vai pra dentro do exato. jogo, nada disso consegue libertar o cara. Não adianta. Nada liberta ele. É tudo, Nada, é tudo nada. pra baixo, tá ligado? Nada vai pra cima. Nada vai pra cima. Exato. Aquele é o mundo do abismo, né? Sim. Ele sempre desce mais, desce mais, desce mais. E é engraçado também que o Ren não ganhou a membresia, né? Mas Normal, né? é o sub, né? Mas olha só que interessante, né? Essa terapia na alma, ele vai fazendo e ele com certeza tocou muito Zoomer, né? Muito Zoomer percebeu, caralho, é o Sim. momento. Só que aí, o que aconteceu? Até perguntaram ele, né? Quem é desempregado e não estuda faz o quê? Você pode, caçar um emprego e estudar. É uma boa, né? Você pode Caçar um estudar emprego ou estudar, ou ambos, né? ou ambos, você pode Ou você estudar por pode. conta própria também e tal. Você pode, Hum, sei lá. A vida espiritual, né? Ela não precisa que você trabalhe, ou que você não trabalhe, ou que você estude, ou que você não estude, né? Ela exatamente. sempre pode ser guinada, Uhum, né? Sempre pode ter uma guinada e um progresso exato. nela, independente da sua situação. E você, tipo assim, o que que você pode fazer também? Você pode viver, ajudar os seus próximos, ser bom com os outros, ser caridoso, ter virtude, né? Ser uma boa pessoa, né? Ser cada vez mais humano com os outros e isso já vai te dignificar infinitamente. O seu valor não é medido pelo quanto que chega na conta do seu banco no fim do mês, quando você é assinado como CLT, Sim. ou o curso que você faz, vão te chamar de doutor, vão te chamar de senhor, vão te chamar de não sei o que, nada disso importa, entendeu? Sim. Que Nada disso. adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Exato. Fechou. Essa é a análise do Misside. Exato. Depois a gente. Vamos ver se a gente vai fazer 100%, né? Se vocês ajudarem aí o canal, pode ser que a gente faça 100% do jogo. E. Vai Ó, o ter live Shinobu mesmo. mandou uma inscrição em grupo, tá ligado? E o Rain ganhou! Ó, O Rain ganhou! ele ganhou! Ele mandou pro Rain especificamente. Parabéns, Não é Rain. possível. Você quebrou o Shinobu conseguiu fazer você Desbloqueou, velho. quebrar a Matrix aí, velho. Ele desbloqueou. E, quan- Desbloqueou a e, gnose. e quando você não sente muita vontade de fazer alguma coisa produtiva, ou melhor dizendo, até ter a vontade, mas geralmente tem muita dificuldade em de fato começar a fazer algo, e principalmente se manter fazendo isso antes de só achar chato ou qualquer coisa do gênero. E que tá, né? Bom, isso aí não tá, isso aí é uma assídia, é uma preguiça de ação, tá ligado? Isso é normal, eu tenho isso pra caralho, tá ligado? O Sim. Anki tá me olhando aqui com mais de 200 revisões, por exemplo. É só uma questão. Isso aí é mais uma questão, Rain, de hábito do que de um problema ontológico, de um problema na sua alma, de um problema espiritual. É mais algo assim, você já sabe sua inclinação, ou seja, você já tem vontade de fazer essas coisas, então você já sabe que você tem algum talento, ou alguma facilidade, ou algum propósito em fazer aquilo, né? Que te aponta pra ficar sempre voltando pra fazer aquilo, senão você, né, não ficaria decepcionado por não fazer. E basta então agora você, como a Linha falou ali, você ter ódio, né? Você ter aqui, você ter o incômodo de sempre realizar aquilo, né? Isso aí você precisa de meios materiais mesmo pra conseguir fazer isso. Porque, tipo, quando você tá estagnado por muito tempo, seu corpo se acostuma com isso e você precisa acostumar seu corpo a não ficar estagnado, a ficar sempre incomodado em não realizar aquilo que você quer. Então, sei lá, começa fazendo pouco, tá ligado? Faz um pouco todo dia. Começa a ficar mais ativo, sei lá, malha, anda, tá ligado? Reza. Pense. Reza, Medite. pense, não fica muito tempo deitado, nem sentado, ou tipo, ocioso. Sempre que você É. estiver ocioso, tá ligado? Tipo, levanta assim e, sei lá, vai fazer qualquer merda, velho. Qualquer merda, assim, Velho. sei lá, vai, tipo, andar na praça, Agora tá aqui, ligado? Calçonara é Red Pill, Aí, ó. Ó, o beijinho. Shinobu mandou Calçonara, mais eu 2 tanco. inscrições aí, Não, brabo. O Shinobu é Shinobu é o GOAT, brabo, velho. é GOAT. Muito obrigado, Shinobu. Muito obrigado mesmo. Varre E a casa, exatamente. Tipo, procura coisa pra tu fazer em casa lava que prato tu vai ser também. útil, tá ligado? Pra alguém, tipo, sei lá. Você vê que, sei lá, tua mãe e teu pai tá sobrecarregado. Aí tu pega lá, lava uma louça, varre uma casa, lava uma água, tá ligado? Um vaso de Sim, água, enche as águas, sei lá, enche as formas de gelo, deixa a casa um pouco exato. arrumada, deixa o quarto um pouco Qualquer arrumado. coisa.
É literalmente mesmo se- qualquer coisa. E, e aí tu coloca isso em um hábito, tu faz isso, sei lá, por 3 semanas sem parar, assim. Nem que seja algo pequeno, algo pouco. E aí depois tu vai progredindo, fazendo mais e mais e mais. E quando tu for ver, tu já tá fazendo aquilo que tu vê que tu tinha que fazer, mas tu tinha preguiça. E tu só vai ver agora que tu tem muito mais coisa pra fazer e vai ficar só com. E aí eu já tô te avisando de acontecer isso. Tu vai ficar com ansiedade, tipo, ó, eu tenho muita coisa pra fazer em pouco tempo. E é normal. Mas o bom é tá assim. Quando você chegar É nesse bom. ponto que você tem muita coisa pra fazer em pouco tempo, é porque você tá no ponto certo, tá ligado? Faça isso aí.